Hello everybody, welcome again to Fostering Língua. Hoje eu queria falar de uma coisa um pouco polêmica, vamos dizer assim, mas o porquê nós temos no Brasil tantas escolas de inglês e não temos tão pouca proficiência de inglês no Brasil? Por que as pessoas se sentem, às vezes, desiludidas com os métodos que existem no Brasil de inglês? Bom, quem é meu aluno aqui eu sou professor particular de inglês, já ouviu falar dessas coisas várias vezes. Aí eu resolvi fazer o seguinte, como fosse um serviço público, vamos dizer assim, separar em alguns capítulos os temas do porquê esses problemas acontecem. Vamos dizer então, seria meio que uma revelação de como que funciona o inglês aqui no Brasil. Bom, vamos lá para o primeiro capítulo que eu chamei de Situação Brasileira. Situação brasileira é basicamente o seguinte. Deixa eu usar aqui o British Council, vou colocar eu bem pequenininho aqui no canto. Para falar mais ou menos, né, um bom site para as pessoas saberem, né, tem nome e tal, British Council, sobre o Brasil. Isso aqui é de 2014, mas foi usado há bastante tempo, então, de certa forma, é realmente os dados que a gente usa, né? Normalmente é muito utilizado isso aqui. No Brasil, por volta de 5%, só 5% dos brasileiros têm algum conhecimento de inglês. Quando eu digo algum, é pouco mesmo, tá? Esse número é um número geral da média do Brasil. Se você for olhar aqui bem, ó, vai mostrar que por grupo, tanto grupo de idade quanto classe social, nós temos os jovens sendo 10%, 35 a 50 anos 3,5%, a média desses três aqui vai dar 5 ponto poucos por cento. Já em relação à classe social, a classe alta nós temos 10%, né, bem parecido aqui com os jovens, e a classe média nós temos 3,4% de pessoas que sabem inglês, alguma coisa de inglês. Aí, segundo a pesquisa. Com a classe baixa, não sei, mas com certeza é bem menor que esse. Bom, esses são os números em gerais, números brutos aqui no Brasil. É um número pequeno, para falar a verdade, sendo que o Brasil é uma das maiores potências econômicas do mundo e eu acho que tem uma perca enorme, por exemplo, de mercado do turismo, que o Brasil não é bem capacitado para o turismo em relação à língua inglesa, é muito difícil. Turistas e pessoas, amigos que eu tenho de estrangeiro sempre reclamam sobre essa questão do Brasil, que é difícil no Brasil você comunicar, tem que falar português para se comunicar no Brasil, senão não há como. Muitos influencers agora que estão aqui no Brasil, que são gringos, eles fazem a fama mesmo falando português, porque sem falar português seria muito difícil eles conseguirem fazer alguma coisa. Esse é a situação brasileira. Essa é a situação que nós temos hoje em dia. Já um segundo tópico que eu queria dizer é o status quo do mercado de inglês no Brasil. O mercado de inglês sempre foi aquecido. Eu acho que ele está mais aquecido hoje em dia com a globalização, com a digitalização, mas ele sempre foi aquecido. Ele foi muito aquecido desde 1809, se não me engano. Eu não lembro, eu peguei aqui um artigo falando sobre quando o inglês começou a ser ensinado no Brasil. Com Dom João chegou no Brasil, fugindo de Portugal, Napoleão Bonaparte, Portugal muito famoso, muito amiguinho aí da Inglaterra, né? E desde então tinha inglês nas escolas, lógico, inglês pra elite dessa forma, né? E essa questão da elitização é uma coisa muito marcante no inglês em relação à língua. Mas o mercado de aulas de inglês, seja em escolas particulares, seja em escolas normais aqui no Brasil, é sempre grande. Essa ideia de que o Brasil tem muitas escolas de inglês é verdade, mas também tem a mesma coisa a ver com a precarização do ensino superior, né? Muitas aulas de baixa qualidade e, querendo ou não, é a verdade, os níveis dos professores do Brasil é muito baixo. Caso vocês, não sei quanto tempo vocês já ouviram, já estão nessa pira do inglês, né? Ou já pensou em estudar, mas existia um método normal, tradicional. Ali por volta de 2000 e poucos, 2005, 2008, 2010, teve um boom aqui no Brasil do inglês com professores nativos. Esse inglês professor nativo veio por causa de uma falha muito grande que tinha no Brasil, que era o nível dos professores aqui no Brasil era muito ruim. Em escolas particulares até você tinha alguma certa coisa, mas em geral era muito ruim. Deixa eu mostrar mais um dado aqui para vocês. Esse aqui, ó. Esse dado aqui também é da British Council, é sobre o nível de professores na rede pública, tá? Que, claro, já é um nível pior do que os professores do nível particular ou em escolas privadas. Bom, aqui diz:
Tal análise relevante feito em 2016 pela Pearson, proficiência do idioma inglês realizada junto a 2.000 professores do estado do Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, estados aí do centro do Brasil. O teste utilizava o quadro comum europeu. É um quadro que eu acho assim, um professor que não sabe isso aqui já é um sinal de ser um mau professor, tá? Mas com esses níveis, A1, A2, B1, B1, C2, se você não sabe, eu vou colocar aqui no card um vídeo meu falando sobre o que são os níveis de forma geral, assim, para o brasileiro entender. E também, caso você já saiba que está em um desses níveis e quer subir de nível, também tem um vídeo sobre essa mesma questão aí no canal, pode procurar. A1 é o nível mais básico, C1 mais eficiente, né? Bem resumido aqui. Resultado dizia que 22% do docente que considerava sua língua como avançada, ele considera seu inglês fluente. 5% tinha o nível B2, C1, C2. Eu acho que B2 e C1 é muito bom no Brasil. Níveis fluentes de verdade seria C1 e C2, né? C2 seria muito fluente, o C1 seria fluente mesmo, ok? E B2 um pré-avançado, mas ok. Níveis em tese fluentes, 36% do que achava intermediário, 24% deles, ou seja, 75% deles não chegaram nem no nível B1. E eu acho que é muito preocupante, porque nível B1 é o nível... Na minha opinião, o nível B1 é o nível que você tem que ter para você começar a pensar a dar aula. E aqui, só 24% desses chegaram no nível B1. Ou seja, 75% que falaram que tinha inglês intermediário não chegaram nem nesse. E a maior parte dos docentes de inglês atingiu níveis básicos A2 e A1. A1 é um nível muito básico. 40% dos professores com nível A1. Eu acho isso horrível. É o que eu deveria dizer. E sendo horrível, na escola pública, lógico, é por isso que às vezes o aluno fica estudando aí verbo to be o tempo todo. Aqui não estou julgando os professores em si. Muitas vezes os professores não tiveram curso. Ensino médio, magistrado, estão fazendo formados em uma área, dando aula em outra. Então, de certa forma, não é culpa só do professor, não. O Brasil tem deficiência na formação dos professores de inglês. E se ele quisesse colocar pessoas só com níveis bons de inglês para serem professores nas escolas, não ia ter vaga, ia faltar professor para o Brasil. Isso se eles colocassem, se eu não me engano, aqui eu vou colocar de cabeça, tá? Fizeram um projeto de lei no estado de São Paulo para obrigar os professores da rede pública de São Paulo a terem inglês nível B1. E esse projeto não foi aprovado porque, evidentemente, não teria professor suficiente para esse nível de inglês. Pois é. Então eu acho que uma das coisas que fez o mercado mudar e trazer os fluentes, né, os nativos para o Brasil, foi essa falta de qualidade mesmo no Brasil. Então eu acho que esse aí é a questão. Hoje em dia, proliferação de cursos online, esse é o que mais acontece hoje em dia, né? Bom, vamos para o capítulo 3. Estou aqui desabafando ao mesmo tempo, né? Necessidades brasileiras. Quais são as necessidades brasileiras com o inglês? Se você está num centro urbano, um centro industrial, o inglês é super necessário. Seja Rio de Janeiro, seja São Paulo, Belo Horizonte, capitais, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, não sei Manaus, não tenho certeza, mas acredito também que seja a mesma coisa. Polos de exportação como Santos, Macaé, Vitória, polos de exportação, esses locais o inglês é super necessário. Pelo fato do trabalho mesmo e também pelo fato de ser uma cidade em tese que tem gente de vários locais. Já nos interiores do Brasil não é tão importante assim o inglês, tanto na cidade natal em que eu nasci. O inglês é uma coisa quase que só status. E muito de forma geral no Brasil o inglês foi usado por muito tempo como isso, como ser questões de status. Deixa eu mostrar aqui mais um novo estudo nesse caso aqui para vocês. Esse aqui, o perfil sociolinguístico do brasileiro aprendendo inglês, né? O inglês do Brasil. Os institutos são locais, tem falta de ensinamento adequado da língua estrangeira, foreign language aqui, tanto nas escolas privadas quanto nas escolas públicas, como já mostrei para vocês. Famílias de estudantes mais ricas são as que conseguem ter lições além da escola, ou seja, claro, e também com professores bons, né?
Isso aí é o que faz essa divisão de uma classe social mais alta ter inglês. Nesse caso, o Brasil tem isso, essa ideia de que saber inglês no Brasil é um status, é um símbolo. Tanto é símbolo que a gourmetização do Brasil é baseada no inglês, né? Você tem o Smash Burger, daí pra frente, você tem coisas mais caras, são coisas com nomes em inglês. É um privilégio aí, baseado nessa ideia de símbolo social, isso é verdade. É reservado para aqueles que podem ter mais oportunidades de aprender a língua. É isso aí, isso é verdade. Em cidades como São Paulo, 2001 tinha 3 mil escolas. Isso aí casa com aquele outro negócio que eu já falei antes, que no Brasil nós temos muitas escolas de inglês com ensino precário, porque é uma demanda muito grande. Outra questão agora, um confessionário que eu gostaria de falar. Muitos donos de escolas de inglês no Brasil não sabem inglês. Seria necessário que eles soubessem inglês? Não, porque eles são só donos de uma empresa, certo? Donos de uma empresa. Mas isso cabe no meu quarto capítulo, que eu vou falar agora, que é o que é um aluno numa escola. Então você quer aprender inglês. Provavelmente sua primeira opção seria encontrar um curso. Ver uma escola que ensina inglês no Brasil, ou ver na internet, né? Como pegar inglês poderia ser curso online também. Quando a gente fala assim, vou querer fazer uma escola de inglês, os donos dessas escolas, muitos deles, não sabem inglês. Já presenciei, conheci alguns donos de escola, porque sou professor, mas já trabalhei nas escolas, né, tempos atrás. E muitos deles não têm a capacidade da própria língua. E isso é interessante, especialmente quando donos têm muito tempo na empresa, sabe? Donos que são donos da empresa há muito tempo e não utilizam o que a própria empresa tem de recurso, né? Estudar dentro da empresa com os professores que ele próprio contrata. Então é interessante, porque não é visto como uma coisa necessária nem para esses donos. Isso é uma coisa muito louca. O aluno dentro de uma sala de aula, ele é, de certa forma, muitas das vezes, financeiro. Ele é a única coisa pensada ali, ele está pensado no balanço financeiro. E os professores de uma escola de inglês ficam na berlinda, né, porque eles precisam dar satisfação para os pais, ao mesmo tempo satisfação financeira para a escola. É assim que funciona. Na escola o mais importante é que o aluno continue pagando, matricule-se, continue comprando os livros, materiais que são caros, eu concordo, são muito caros os materiais, e esse é o modo mais comum de como funciona. Lógico que tem escolas, eu acho que nem é tanto questão do brand, né, da empresa, da filial, mas mais pelo nível dos professores que estão lá dentro. Isso aí passa pelo ponto de ser professor bem remunerado. Quanto mais bem remunerado o professor melhor aquela escola é. Se o professor ganha aí, vamos dizer, 13 por hora, 14 por hora para baixo, a escola provavelmente não vai ter muita qualidade. Isso é. Se eu tô falando aí no nível do Sudeste, né? Não sei como é que é. Vocês tinham o pagamento por hora por professor. Bom, costuma acontecer, tá? Esse nível aí. É isso. Então esse é um aluno numa escola normal, tradicional. Sendo assim, não importa muito que o aluno tenha um nível bom, e casando com partes que eu falei hoje mais cedo, se o professor não tem um nível muito alto, é meio difícil que o aluno também tenha um nível muito alto, né? Então, nós temos essa dificuldade de dizer qual é o nível real dos brasileiros dentro da língua. A maioria das vezes que eu tenho meus alunos, eu digo assim, olha, se você tem nível B1, você já é considerado uma pessoa com um certo grau de inglês aqui no Brasil. Se você tem um nível B2, você é considerado muito bom aqui no Brasil. Muitos gerentes de empresas que vão contratar pessoas e que pedem nesses currículos, né? Inglês fluente. Esses mesmos gerentes têm inglês B2. Então essa é a média que se tem. Eu até separei aqui um outro link nesse sentido também, do ETS, tá um pouco pro lado aqui, deixa eu colocar aqui, desse jeito, do ETS, que é a empresa que faz o TOEFL, né? O TOEFL é muito importante aí na questão de exame, né, de proficiência. Ele diz que B2 é um bom nível profissional. Eu concordo que B2 é um bom nível profissional, digo para os meus alunos a maioria das vezes assim, no meu curso inclusive, que eu separei, eu fiz a didática, né? Caso você queira saber mais, você pode entrar em contato comigo no Instagram que tá aí na descrição, ou aqui mesmo no comentário, sem problema. Mas ele tem 1 ano e meio, a ideia de 1 ano e meio ele chegar na pessoa no nível B2, tem que estudar bastante, tá? E o nível B2 é um nível considerado ok no Brasil. Hoje em dia, no Brasil, o nível B2 é um nível ótimo. Não tem
não há muita perspectiva de você ter um inglês C2 aqui no Brasil. A não ser que você queira ser professor de inglês, professor universitário. Tirando isso, trabalhar no exterior, B2, gerente no exterior, C1, tá ótimo, não precisa ser C2. B2 é um nível ótimo, apesar que, como eu já disse, muitas vezes o Brasil não tem muita gente no B2. É um nível almejado das pessoas aqui. O Plateau Effect, o efeito de platô, de topo, é um efeito muito comum quando as pessoas estão passando de níveis, que é o efeito de não conseguir ver aonde eu preciso aprender mais. Eu acho que quando as pessoas estão nisso, especialmente B1, B2, que são os mais difíceis, valeria a pena ter um professor. Sou professor de inglês, é engraçado eu falar que não vale tanto a pena assim do A0 para A1. Mas esses níveis aí, B1, B2, quando você chega num lugar onde você não consegue ver evolução, você está no platô, ou seja, você não sabe o que você tem que estudar. E aí seria, eu acho, importante ter um professor do que estudar muitos anos sem conseguir chegar em algum lugar, né? Ficar rodeando aí locais sem volta. Pois é. Bom, dito isso aí, essa é a questão mais polêmica, voltemos. O nosso nível, capítulo 5 é o nível do professor de inglês no Brasil. Já disse sobre o professor de inglês na escola pública. O nível dele é um nível desastroso. O professor de inglês na escola particular, ele vai ter um nível, depende muito do pagamento, a hora-aula que ele recebe. Em tese, metade deles tem B1. Isso aí é o que eu vejo, tá? Mais anedótico do que real, dados reais. A outra metade que tem um pouco mais que B1, aí você vai depender da pessoa. Muitas pessoas, muitos alunos gostam de professores que tenham ido para fora. Essas ideias dos brasileiros atuais sobre o que significa um professor bom. Um professor bom é aquele que já foi para fora ou que tem um diploma. Pode ser interessante. O fato dos professores brasileiros terem baixo nível faz com que o de fora, né, um nativo, seja bem melhor, e aí esse professor que foi para fora pelo menos chega perto daqueles professores nativos. Essa eu acho que é o racional das pessoas sobre a língua. Deixa eu mostrar aqui de novo um pedaço daquele outro do British Council, mais uma vez. Deixa eu subir aqui que eu tô lá embaixo. Seguinte, aqui são porque as pessoas falaram que saíram dos cursos, porque faltou muito, ou é caro, ou às vezes era muito curto, ou era muito longo, ou seja, não dá pra se decidir, né? Eu não acho que é uma coisa que deveria ser perguntada para um aluno, assim, por que você saiu do curso? Aqui também fala que não gostou do método, não, gostou do método. É bem comum no Brasil querer muito o método. Claro que é importante o método, tá? Deixa eu mostrar aqui sobre o que eles acham que o professor tem que ser. Que os alunos têm mais reading, normal. O que o professor tem que ser? Primeiro tem que ser perto da casa, perto do trabalho deles, perto da escola. Onde que deve ser, né? E o que é mais importante? Que tenha um horário flexível, atividades complementares, um professor que pega no pé, já morou fora, ou seja, de outro país, né? Nativo ou brasileiro que já morou fora. Isso é, de certa forma, muito importante para o brasileiro. Eu acho que não é necessário que o professor more fora, já morei fora, isso é verdade. O que ajudou bastante na minha formação. Mas morar fora não é imperativo, é mais imperativo estar em contato bastante com a cultura, especialmente nos níveis avançados, né? Níveis mais básicos, isso também não é muito importante, não. Esse é o nível do professor do Brasil. É um nível baixo, mas tem alguns que não tem nível baixo. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque eu não coloquei dessa forma, mas como é que funciona o marketing de venda no Brasil? O marketing de venda no Brasil depende, hoje em dia, muito influencer, né? Influencer economy, ou seja, economia baseada em quem está falando, mas as escolas em geral têm a sua primazia e hoje nós temos muitos cursos online feitos por professores desses que saíram dessas escolas. Aí você tem um tipo de marketing bom e um tipo de marketing que eu acho traiçoeiro, eu não gosto muito. O marketing bom é aquele professor falando que você pode aprender a partir de interação, o professor fala que você pode aprender num lugar mais dinâmico, eu acho tudo isso muito legal. Tira aí um pouco dessa engessamento que acontecia nas escolas normais. E o mais assim, picareta, uma coisa mais que não agrega mesmo é que ele diz que tem um método revolucionário que você aprende. Se eu falar que eu tenho um método revolucionário para você, é mentira, eu tô querendo te vender curso. Cada pessoa vai ter que adequar-se ao seu método. Existem
formas, existem teorias linguísticas que você pode falar, mas o mais importante não é muito do professor nesse sentido, mas no como o aluno consegue se encaixar. O professor tem que ser capaz de dar as opções e o aluno perceber qual opção melhor funciona para ele e daí implementar, né? Isso tem até a ver com a estratégia número 6 agora, que é o último capítulo de hoje, já estou falando demais, que são as estratégias para quem quer aprender, seja autodidata ou seja com professor. Quem quer aprender tem que ter algum tipo de exposição. Essa exposição tem que acontecer. Nas escolas já trabalhei com crianças, né, adolescentes, nem gosto de dar aula para adolescente e criança, eu gosto de dar aula para jovens adultos. Mas, em geral, os pais cobram dos professores que os alunos fiquem um ano, e as crianças, né, com um ano já aprendam. Mas eu já perguntei para os pais, mas e aí? Como é que funciona dentro de casa? Já teve inglês na casa? Os pais não falam uma palavra de inglês e não colocam filme em inglês nem nada, ou seja, querem um milagre. Então, não existe milagre para níveis avançados, então muito impossível, improvável você fazer isso. É para ter algum tipo de colaboração com a língua. Seja falar com as pessoas no Facebook, seja mandar mensagem, seja entrar em grupo, seja ouvir coisas do seu dia a dia, nem língua inglesa. Hoje em dia nós temos muito material. É muito diferente de quando eu aprendi inglês, que o material era um pouco mais escasso. Não era tão escasso assim, aprendi em 2010, ali, meados 2007 a 2014. Essa foi a época que eu aprendi muito inglês, foi a época que eu mais estudei. Bom, então é preciso se interagir com a língua. Interaja. Eu tenho alunos mais jovens, por exemplo, que eu falo assim, vai seguindo aí conta de TikTok em inglês, falou inglês, vai seguindo. Aí tem as pessoas que são um pouco mais velhas e falam, bom, no seu caso você tem que ver aí jornal, você gosta de jornal, você é sério, veja jornal. Ah, meu inglês é inglês de business, então você precisa de inglês de business, você vai ter que arrumar sua vida em questões de business. Coloca aí a CNN Business, ou veja no canal que seja em outra língua, siga canais de notícias de fora, que aí você vai aprender a melhorar a sua própria língua. Isso com certeza para uma pessoa autodidata. Já que a pessoa que queira um professor, eu digo normalmente perceba que você está no platô. Esse é um lugar muito importante de se perceber. Você chegou numa estafa onde você não consegue mais estudar nada, você não consegue perceber a sua evolução naquele local. E aí procure um professor que tenha o que você acha que tem algum respaldo, seja por indicação ou seja por ter visto material desses professores aí. Para uma forma de averiguar se o professor é bom, eu diria, um professor que não costuma falar do método revolucionário, que não promete inglês em 2 semanas, 3 meses, 15 dias, 6 meses. Porque para um professor que fala isso, ele tá falando que é ficar fluente, mas na verdade é inglês básico, tá? Fluência básica, seria isso. E um professor que pelo menos saiba o que é o CFR. Ele tenha pelo menos ideia. Não que ele tenha produzido o material dele em relação ao CFR, mas o CFR é uma forma de dizer que o professor estudou aquilo ali. Não é só uma pessoa que sente qual é o inglês certo. Bom, é isso aí. Super papo. Espero que tenham gostado do que eu falei. Falei muito aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no comentário. Eu vou tentar responder o que vocês têm de dúvida. O meu ponto principal nesse canal é inglês, apesar que eu tenho vídeos aí sobre espanhol, sobre francês, sobre chinês, línguas que eu estou estudando no momento. Inclusive, se for pensar no meu CFR dessas línguas, seria mais ou menos assim hoje em dia, tá? O inglês, eu consideraria ele C1, não gosto de falar C2, vou falar C1 para ele. Para o espanhol, eu tenho o nível B1, B2 é o certificado, mas eu diria mais que é B1 do que B2. Para o francês é a mesma coisa, nível B1, tenho o certificado de B2 também, mas assim, em média geral seria B1. E o chinês, que o meu nível é A1, super básico. E é isso aí. Mas eu daria aula de chinês hoje? Não daria, porque eu acho que tem que ser B1 para dar aula. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Bye bye.